bem? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu venho trazer este tutorial babado, confusão e gritaria, que é a pálpebra luz. E quer saber o melhor? Só com produto nacional. Acredite se quiser. Esse vídeo também vai pro concurso Blogueira Supergloss. Enquanto eu tava fazendo umas pesquisas no site da Supergloss, eu encontrei esse formulário, achei super interessante. E depois, procurando mais, eu vi o vídeo da nossa rainha master, diva das makes, Lu Ferraz, onde ela explica tudo direitinho. Gente, é super fácil. É só fazer um tutorial usando apenas produtos nacionais. E, gente, eu procurei fazer um tutorial simples, explicativo e muito bonito, tá? Como vocês sabem, qualquer um desses produtos que eu usei é super adaptável. Se você não tiver em casa, usa um parecido que vai dar o mesmo efeito. E vem comigo! Então, gente, vamos começar. Esse meu lado do rosto já tá praticamente todo pronto e eu também já preenchi as sobrancelhas. O duo de sobrancelha que eu usei pra preencher foi esse daqui da Anaconda, na cor Perfect Brown. Então a corzinha mais escura eu usei pra preencher toda a extensão da sobrancelha e a corzinha mais clara eu usei no cantinho interno dela. Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um potencializador de sombras. Esse é o nude da Mais Vaidosa. Mas se você não tiver nenhum potencializador de sombra, gente, pode ser sua base, pode ser seu corretivo. Eu só aconselho que se você passe qualquer, independente do que você estiver passando, se for uma coisa mais cremosinha ou mais grudentinha, que você aplique um pó compacto por cima, tá? Só pra dar uma seladinha, pra você ter certeza que não vai craquelar e nem carimbar ou acumular na sua pálpebra a sombra. Espremo o pincelzinho e aplico abaixo da minha linha d'água para potencializar também a sombra que vai aqui embaixo, gente. Feito isso, eu venho com o meu pincelzinho de pó e o meu pó translúcido. O pó que eu vou usar é esse da Vult, na cor translúcida. E vou aplicar em pouca quantidade, gente. Nesse caso, menos é mais, tá? Eu vou usar apenas uma paleta. É um tutorial super simples, mas vocês vão precisar de alguns tonzinhos de marrom para fazer esse degradê bem bonito, tá? Então não se atente ao modelo da paleta que eu tô usando, se atente mais às cores. A paleta que eu vou usar é essa daqui da Bitarra, ela é a cor 01. E o primeiro tonzinho que eu vou usar é esse daqui. Na primeira fileira é o segundo daqui pra lá, esse marronzinho. Ele, gente, na minha pele, ele fica um marrom bem clarinho, um marrom mais pra transição, tá? Por isso que eu escolhi ele, que ele vai iniciar o nosso esfumado. Se você tiver um tom de pele mais escuro ou mais claro que o meu, você vai subindo ou descendo o tom do seu marrom pra iniciar o seu esfumado. Um pincel bem gordinho, gente, tipo o rabo de cavalo, daquele pincel de esfumar bem gordão. Eu vou pegar um pouquinho da minha sombra e vou esfumar do canto interno ao canto externo para fazer essa pálpebra luz, tá? Em movimento bolinha, primeiro eu aplico no canto interno, deposito bem a sombra e vou esfumando pro côncavo até chegar no canto interno. E com isso você vai fazendo, gente. O movimento de bolinha sobe a sombra, o movimento de vai e vem arrasta ela. Feito isso, eu venho com um pincelzinho de aplicar sombra. Eu vou pegar o tomzinho mais clarinho, que é esse daqui, meio manteiga, da minha paleta. E vou aplicar, gente, no arco da minha sobrancelha. Continuo com o mesmo pincel e vou dando acabamento para juntar a sombra iluminadora com o nosso esfumado. Agora eu vou descer de fileira e vou pegar esse marrom que fica do lado laranjinha, que ele é um marrom mais intermediário. Eu vou pegar esse pincel da Macrylan, o de esfumar, vou pegar a sombra e vou fazer o mesmo movimento, gente. Depositando o canto externo e arrastando pro canto interno. Feito isso, volto com o pincel anterior e vou dar o acabamento. Gente, sempre quando vocês quiserem esfumar, ter um esfumado perfeito, volta com a sombra anterior. Por exemplo, eu apliquei a sombra mais clarinha com esse pincel, depois apliquei a sombra mais escura com o pincel da Macrylan. Para esfumar essa sombra mais escura, eu volto com o pincel da sombra mais clara. Agora eu vou esquecer um pouquinho a minha paleta e vou vir com a sombra unitária da Bitarra. Essa é a cor 84.
Com o mesmo pincelzinho que a gente aplicou a sombrinha mais escura, vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou fazer o mesmo movimento. Reparem, gente, que eu sempre pego um tom mais escuro do que o outro e coloco por cima. Isso que vai fazer o nosso degradê, tá? Volto com outro pincel e termino de esfumar. Agora, gente, pra finalizar, a última sombra que eu vou usar é a 208 da Colors. E vou aplicar ela com um pincelzinho. Ele parece de aplicar sombra, mas ele é bem gordinho. Então eu vou tirar um pouquinho do dorso da mão. É preferível você ir de pouquinho em pouquinho do que você dar uma chinelada na tua cara de uma vez e depois demorar e render um trabalho pra conseguir consertar, tá? No canto externo eu venho com ela deitadinha, no canto interno eu já venho com ela em pé. E dessa vez eu vou com o movimento vai e vem, tá? Volto com o pincel agora da sombra intermediária, não da sombra mais clarinha, da sombra intermediária, que é esse da Macrylan, e vou agora sim com o movimento de bolinha esfumando esse marrom. Vou voltar com o meu potencializador nude da Mais Vaidosa, com o meu dedinho mesmo, o indicador, vou pegar um pouquinho de produto e vou aplicar, ó, nesse meiozinho que ficou pra gente fazer a nossa pálpebra luz. Pegar o pincelzinho e vou espalhar essa sombra, tá? Ela não pode ficar condensada. Eu venho com o meu pigmento, e o pigmento que eu vou utilizar também é da Mais Vaidosa, que é 107 Dourado Pérola, tá? A Bitarra também tem uma bem semelhante. Vou pegar um pincelzinho bem curtinho de aplicar sombra. Pouca quantidade, gente, tá vendo? Porque isso rende bichinha. E vou aplicar aqui no meio. Só onde a gente aplicou o potencializador, tá, gente? Não invade o esfumado. E vai voltando com os pincéis, tá? Agora a gente vai delinear este olho. O delineador que eu vou usar é esse daqui da Vivai, que ele é barato, bom, bonito, maravilhoso. Ele é tudo, gente. E, gente, ó, eu vou puxar esse puxadinho bem fininho que eu fiz esse lado do outro lado. Aplico o delineador em toda a minha linha d'água. O que eu fiz? Eu apliquei o restante do delineador que estava no meu pincel na minha linha d'água, borrei um pouquinho embaixo com a sombra 208 e um pincelzinho de topo reto. Eu apenas esfumei do canto interno ao canto externo essa sombra, tá? De base eu vou aplicar a 03 da Tracta, a minha esponjinha da Rica, que menina babado, tá? Confusão e gritaria. Então eu vou aplicar e batidinha por todo o rosto. De corretivo eu vou aplicar esse que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o da Natura Aquarela. E eu vou misturar o bege médio 02 e um pouquinho do bege médio 01. Eu já fiz uma técnica de preparação de pele das gringas e eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês verem com mais detalhe como que eu faço cada coisa, tá? Vou espalhar primeiro com a minha esponjinha de queijinho e depois volto com a minha esponjinha da Belize e continuo espalhando. Vou vir com o meu pó translúcido da Vult e vou aplicar abaixo das olheiras e com o que sobrou no restante do rosto para selar bem essa base da Tracta, tá? Vou vir com o meu contorno e o contorno que eu vou usar é esse que vocês sabem que eu amo, que é o Refil da O Boticário. E vou aplicar, gente, ao invés de aplicar nessa partezinha, ó, quando você faz o biquinho,
Ao invés de aplicar reto nessa partezinha mais funda, eu vou aplicar ele um pouquinho na diagonal, assim. Que assim vai dar a sensação que meu rostinho não é tão bolachudo e ele alonga um pouquinho mais. Com o que sobrou, eu desço pro maxilar e vou um pouquinho para a testa. Vou contornar o nariz com um pincelzinho de esfumar com a sombra 84 da Bitarra. Agora de blush eu vou usar o meu blush 13 da Max Love. E, gente, cuidado, porque ele é bem pigmentado, então, ó, só vou pressionar um pouquinho e vou aplicar nas minhas bochechinhas. Vou aplicar os cílios postiços e já volto. Apliquei minhas pestanas e agora vou vir com a minha máscara de cílios da Dylos, que é a Curvas e Volumes, para juntar uns cílios no outro. E como todos sabem que eu amo um brilho, e eu vou pegar o meu iluminador Soft 01 da Max Love. Por quê? Porque, amiga, eu não sou obrigada a não brilhar. Aplicar. Nossa senhora, gente. E ele também já tá no Classe Média Sem Crise, então clica aqui em cima para conferir a resenha completinha dessa coisa maravilhosa. Agora, amores, vamos aplicar o batom. E o batom que eu vou aplicar é esse daqui da Queen Makeup, que ele é a cor 18, gente. Ele é um caramelo maravilhoso. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até o final. Desculpa por ele ter ficado longo. Clica no meu gostei, se inscreve aqui no canal. Um enorme beijo e tchau!